Se você é empreendedor, se você é empreendedora, provavelmente você já teve uma jornada um pouco turbulenta aí no meio do caminho, um pouco difícil. E eu trouxe aqui alguns elementos para a gente conversar sobre eles, porque eu vejo que é muito importante a gente ter um foco sobre determinadas coisas se a gente quer levar a nossa empresa adiante. Então vamos ponto a ponto aqui para a gente conversar e você entender de que forma que esses pontos podem te atrapalhar, te fazer sofrer, ou eles podem ser uma grande oportunidade para que você transforme o seu negócio, transforme a sua empresa e transforme a sua vida, para que você tenha muito mais produtividade, tanto na sua vida quanto na sua empresa. Bora conversar. Então aqui eu elenquei algumas coisas. Por que os empreendedores sofrem? A primeira razão, falta de planejamento. Eu não sei se você, quando começou o seu negócio, planejou, mas a maioria das pessoas, no Brasil especialmente, tem muita dificuldade de fazer um planejamento estratégico. E eu acho isso muito interessante porque o planejamento estratégico é a chave de tudo. Se você não começou a fazer o seu planejamento estratégico ainda, provavelmente você abriu a sua empresa e começou a trabalhar, começou a funcionar, de forma prática mesmo, operacional. Só que, em alguns momentos, e eu repito isso incessantemente para quem empreende, durante a nossa jornada, o que acontece é que a gente acaba se perdendo, se desmotivando, perdendo o foco, especialmente as pessoas que começam a empreender, as pessoas que ainda não têm uma empresa, que estão começando agora, ou ainda as pessoas que já têm uma empresa, mas de forma não muito estruturada. E quando eu digo não muito estruturada, eu quero dizer realmente em relação às metas, aos objetivos, ao caminho a ser traçado. Então aqui, quando a gente fala de falta de planejamento, a minha pergunta para você é: você, quando começou a sua empresa, fez um planejamento estratégico? Você tinha clareza de quem são os seus concorrentes, quais são os seus diferenciais, como você vai distribuir o seu conteúdo, quais são os canais de relacionamento que você vai ter com o seu cliente, como é que você diferencia a entrega do seu serviço ou do seu produto, quanto isso custa, quanto isso traz de retorno para ti, quanto você vai ter que colocar de investimento para você começar o seu negócio. Se você não se fez essas perguntas, e essas são apenas algumas delas, se você não se fez essas perguntas, provavelmente você está caminhando com a sua empresa, mas sem um direcionamento muito claro. Você simplesmente está vivendo um dia depois do outro. E quando a gente vive um dia depois do outro, o que acontece é que se alguma coisa no meio do caminho aparecer, a gente se perde, a gente se assusta. Esse é o problema do empreendedor. Então existe uma pesquisa, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que fala que numa média de 2 a 3 anos, os empreendedores acabam fechando as empresas deles. Quando eu digo empreendedores, empreendedor, empreendedora, não importa, mas acabam fechando a empresa deles porque eles não têm clareza do trajeto e das coisas que podem acontecer. Quando a gente empreende, é diferente de ser CLT. Quando você é CLT, CLTista, você tem um salário certo ali no final do mês. Quando você empreende, não. Quando você empreende, é tudo bastante incerto. Então, como diria meu pai, você sai para matar um leão por dia, né? Isso daí é uma forma de dizer antigamente, nada a ver com os animais, mas você sai à luta todos os dias. Todos os dias você sai em busca de conseguir fazer ali o teu ganha-pão, de conseguir equacionar os teus gastos. E para isso, você precisa ter planejamento, você precisa de se estruturar, você precisa se estruturar. E aí, uma coisa que eu gosto de falar sempre é a seguinte: se você acha que o planejamento estratégico não é importante, eu vou te dar um exemplo do quanto as pessoas utilizam o planejamento estratégico no dia a dia delas, dentro das empresas e das atividades delas. E aí, a minha pergunta é, se você faz isso no seu trabalho, no seu dia a dia, por que você não tem um olhar de gestor, de gestora para a sua empresa e faz o planejamento estratégico para a sua empresa? Olha alguns exemplos aqui. Se você, por exemplo, é uma arquiteta, você vai fazer uma obra, você vai planejar isso. Você vai ter um contato com o seu cliente, você vai entender a necessidade do seu cliente, como é que ele usa a casa, como é que essa pessoa gostaria que estivessem dispostos os cômodos, os objetos, se você é uma pessoa que decora, design de interiores.
Se você é um dentista, você vai fazer um implante, por exemplo, você vai querer fazer esse planejamento. Mais do que querer, você precisa fazer esse planejamento para que você saiba o material a ser utilizado, o tempo que você vai demorar, o que a pessoa precisa saber para se preparar para a cirurgia. Se você é uma médica, se você é um médico, vai fazer algum procedimento, você precisa alertar o seu paciente dos riscos, do que ela pode ter de sucesso, o que pode ter de fracasso, o que ela pode ou o que não pode comer antes da cirurgia, depois da cirurgia, se vai ter que fazer atividade física, se não vai. Tudo isso faz parte do planejamento. Tudo o que você vai executar antes você planeja. Se você vai viajar, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa. Você vai planejar os lugares onde você vai dormir, o hotel, onde você vai comer, se você vai a algum evento, se vai ter ticket, se não vai, quanto você vai ter que gastar, se você vai levar dinheiro, se você vai levar cartão de crédito. Tudo isso é planejamento. E aí eu volto na pergunta, se você planeja tudo isso, por que você não planeja a sua empresa? Por que você não planeja os próximos passos da sua empresa? Provavelmente porque você só tem uma visão tática, operacional, e não tem uma visão de gestora, de gestor. Quando a gente começa a empreender, a gente equilibra vários pratos ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Se você está equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, você acaba não tendo o olhar de gestor, de gestora, e por isso você não faz o planejamento. Só que no meio do caminho, se você não tem esse planejamento e você se perde na rota, alguma coisa dá errada, você pode se desmotivar. Ao passo que se você fez um planejamento de curto, médio e longo prazo, você sabe que algumas coisas no meio do caminho podem acontecer. Pode acontecer de o seu cliente demorar mais para contratar você, principalmente em prestação de serviços de cauda longa. E o que é cauda longa? Venda de cauda longa é aquela venda na qual você precisa de um relacionamento maior com o seu cliente. Você precisa de mais tempo até que o seu cliente esteja confortável para comprar de ti. Por exemplo, um imóvel. As pessoas dificilmente compram um imóvel na primeira vez. Entrei, cheguei, nossa, adorei, vou levar. Geralmente elas namoram. Vão, visitam, perguntam, medem, voltam. Vem financiamento, vem possibilidade de ter desconto, pagamento à vista, pensa se vai poder caber o carro ali, se tem piscina, se não tem piscina, volta, fala com a família, olha outros imóveis. Então esse processo é um processo mais longo, diferente, por exemplo, da pessoa que precisa comprar uma lâmpada para a casa dela. Isso é uma venda de cauda curta, é uma venda rápida. Então a pessoa vai lá, vai comprar e pronto. Por que eu estou te trazendo esse exemplo? Se você não tem um planejamento para sua empresa e não tem clareza de tudo isso, o que acontece é que se você trabalha com uma venda de cauda longa e você não previu no seu planejamento estratégico um fôlego de caixa até que isso vire, no meio do caminho você vai se desesperar e você vai começar a sofrer e você vai querer desistir. E eu falo que a coisa mais triste que existe para os empreendedores é desistir do seu sonho. Quando a gente desiste do nosso sonho, é como se uma luzinha apagasse. E aí, o que acontece? Você fica andando a esmo assim e fala, caramba, não deu certo, eu queria, fracassei. E a tua autoestima vai lá para baixo. Por isso que eu falo muito que a gente tem que ter essa gestão de emoções, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Para a gente empreender, a gente tem muitos desafios e sem dúvida nenhuma, o planejamento estratégico é um deles. Então para e reflete se você está ou não está fazendo o planejamento da sua empresa e de quanto em quanto tempo você está revisitando esse planejamento. Porque eu falo que o planejamento, ele não serve só para você fazer uma vez. Ele serve para você colocar ali na parede e de tempos em tempos você ir lá e revisitar. E ticar, sabe? Isso aqui já tá feito, isso daqui deu certo. Olha, isso daqui no meio do caminho não deu certo, vou ter que modificar. Se você mantém o seu planejamento ali e tá sempre voltando nele, você consegue cada vez ter clareza da sua evolução e dos próximos passos. Ao passo que se você não tem, você vai andando um dia de cada vez e você esquece do que já aconteceu, de tudo que você já construiu. E num momento difícil, você desiste.
porque você acha que você não está saindo do lugar, que você não está andando, que você não está tendo evolução, só que você não consegue ter clareza de tudo que você já fez para trás, porque você não olha de onde você partiu. A gente é muito imediatista, e quando a gente é imediatista, a gente esquece de olhar toda a jornada que a gente já teve. Então, o meu primeiro convite para você é esse: faça um planejamento estratégico da sua empresa para você ter muito mais clareza de onde você está partindo e para onde você quer chegar. Sem isso, você vai caminhar, mas vai sofrer muito mais. A segunda coisa que eu falo para as pessoas é a falta de foco e a falta de organização das tarefas. Uma vez que você já tem clareza dos passos que você tem que seguir, aí cabe a você organizar a sua agenda. Se você não organiza a sua agenda e as tarefas que tem que entrar na sua agenda, você vai acabar perdendo foco no meio do caminho. E por que eu te digo isso? Porque na nossa jornada de empreendedor, a gente se depara com muitos desafios. Você talvez tenha uma equipe ou talvez não tenha uma equipe. E se você tem uma equipe, possivelmente você gerencia essa equipe que tem skills e habilidades diferentes. Algumas técnicas, outras não. E você vai ter que organizar isso tudo, você vai ter que organizar as equipes, como elas trabalham, se está faltando algum suporte ou não. Isso tudo tem que estar dentro da tua agenda, você precisa ter um tempo para cuidar da tua equipe. Porque se você não tiver esse tempo para cuidar da sua equipe, não adianta você delegar. Eu falo sempre que existe uma diferença muito grande entre delegar e delargar. Então, quando você faz um planejamento dentro da tua agenda, pensando quais são as tarefas que precisam ser feitas e quais me aproximam do meu objetivo, você está planejando isso. Olha o planejamento de novo. Então, você tem mais foco e você consegue entender quais as tarefas que vão entrar na tua agenda. Se você não fizer isso, você, de novo, vai derrubar a tua produtividade, vai desmotivar o teu time e vai se desmotivar. Aí o que vai acontecer é que você vai virar e falar assim: nossa, mas tem tanta coisa para eu fazer e não cabe na minha agenda, não dá tempo, eu tô super cansada, eu tô exausta, eu só trabalho. E você não vai ver muito resultado. Então, o prazer de empreender, que eu falo que é aquele flow, de entrar no flow, você vai acabar não sentindo, porque você vai sentir muito mais estafa do que prazer. E na jornada de empreendedorismo, a gente precisa ter prazer. Eu falo que a gente precisa ter prazer na nossa vida toda, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente empreende, a gente tem que se automotivar. A sua motivação tem que ser autorrenovável, porque não vai ter ninguém batendo nas suas costas falando: olha, muito bom, você está mandando muito bem. Não, é você que vai ter que fazer isso. Então, se você precisa fazer isso, você precisa ter foco. Tá tudo interligado. Se você tem planejamento, você tem foco. Se você tem foco, você consegue organizar as suas tarefas. Se você não tem planejamento, consequentemente, você não vai ter foco e você não vai conseguir organizar as suas tarefas. E aí, ao final do dia, o que vai acontecer é que você vai pedir, pelo amor de Deus, por mais 5, 10, 15, 20 horas. Só que elas não existem. Cada dia tem 24 horas e ponto final. Por isso que é tão importante você prestar atenção nisso para você não sofrer. Bora! Solidão empresarial. Quando a gente começa a empreender, geralmente a gente começa sozinho. E aí, o que acontece é que você tem um turbilhão de ideias, um monte de papeizinhos. Aí você vai anotando papelzinho 1, papelzinho 2, papelzinho 3, todas as ideias estão nos papeizinhos. E aí, na hora de colocar em prática, você fala: meu Deus do céu, por onde eu começo? Você não sabe, você quer trocar ideia com alguém, só que talvez não tenha ninguém perto de você, talvez a sua sala seja uma sala vazia, onde não tem mais ninguém para conversar com você e te dizer: olha, eu acho que esse caminho é bacana, eu acho que não é. E aí, aonde que os empreendedores erram? Eles se isolam, eles ficam fechados. E essa solidão empresarial, ela é tão grave que ela mata muitos sonhos e mais, mata a saúde das pessoas, porque você começa a entrar numa depressão. Então, se você está empreendendo, a minha sugestão para ti é: se conecte com pessoas que entendem do seu negócio e com outras pessoas que também têm dentro delas esse sangue de empreendedorismo, porque você não precisa ficar focado só nas pessoas que atuam no seu nicho, muito pelo contrário. Quando você conversa com outras pessoas de nichos diferentes, isso te dá a oportunidade de ter ideias diferentes para trazer para dentro do seu negócio. E você também vai se deparar com pessoas que têm dificuldades
assim como a sua, e você não vai se sentir mais sozinha, porque a pior coisa que existe é a gente se sentir sozinha e aquele unicórnio verde, sabe? Então você é única e exclusiva no mundo. Não, todo mundo passa por isso. As pessoas têm dificuldades, assim como eu, assim como você. Entender e aceitar isso fica muito mais suave. O que eu sempre digo para as pessoas é assim: se você se deparou com uma situação e você sabe que ela existe, você tem dois caminhos. Ou você muda aquela situação, busca uma solução, ou você faz de conta que aquilo não existe. Eu sempre digo que fazer de conta que não existe não é uma solução. Então, o foco é: entendi que eu tenho um problema, entendi que eu estou sofrendo de uma solidão empresarial, e aí, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou me conectar com outros grupos, com outras pessoas, para me trazerem ideias, para me trazerem inspiração e até fortalecimento? Porque quando você está junto de outras pessoas que também estão tendo dificuldades, mas estão focando, olha o foco, estão focando em crescer, você aproveita essa onda e vai junto. Ao passo que se você ficar sozinho ou se você ficar perto de pessoas que só reclamam, que só falam que as coisas dão errado, invariavelmente vai vir aquele urubu em cima da sua cabeça, aquela nuvem preta e falar assim: ah, então vai chover em cima da sua cabeça. Então é importantíssimo que vocês prestem atenção nisso, mas importante mesmo, tá? Não sofram de solidão empresarial. A gente sofre se a gente quer. Lembra que a sua vida é feita de escolhas. Você escolhe todo dia o que você quer fazer. A escolha é sempre sua. Só que se você escolher errado, as consequências é você que vai colher. E se você escolher certo, também as glórias serão suas. Presta atenção nessas coisas para você não sofrer, tá? Não sabem se diferenciar. Muitos empreendedores começam um negócio e caem na mesmice. Ah, eu vendo igual o fulano. Ah, eu vendo igual o ciclano. Ah, eu entrego a mesma coisa que ele, entrego a mesma coisa que ela. Acabou, acabou de colocar a sua sentença de morte aí. Por quê? Porque você não está sabendo diferenciar o teu serviço, a tua prestação de serviços. Se você vende produto, você vai se diferenciar na forma como você embala o teu produto, na forma como é feita a entrega, no cuidado no pós-venda, durante a venda, antes, no entendimento da necessidade do seu cliente. E isso está muito ligado também para quem trabalha com serviço. Eu falo que trabalhar com serviço é uma arte, porque você tem que entregar o seu conhecimento e ele não é palpável, diferente de um produto, diferente de um objeto. Quando eu estou falando de um papel, você consegue pegar um papel na mão, é possível de você pegar. Agora, quando você está vendendo um serviço, quando você está vendendo conhecimento, isso é muito mais difícil. Como que a pessoa vai entender que você entrega alguma coisa boa? Como que ela vai colocar o dinheiro ali na frente? Então, para que ela se sinta segura, você precisa se conectar com essa pessoa. Você precisa mostrar para ela, primeiro, que você tem empatia, que você consegue entender a necessidade dela. Se ela não sentir que você consegue entender a necessidade dela, ela não vai se conectar contigo. Ela não vai nem querer ouvir o que você tem para falar. Agora, se você consegue se conectar com essa pessoa, se você consegue mostrar para ela que não só entende a situação dela, como também tem a solução para a situação dela, a chance de isso daí virar num negócio, de converter numa venda é muito grande. Prestar serviço para os outros precisa ter diferenciação. E eu falo que a diferenciação ela está diretamente ligada à forma como você se posiciona, como você entrega o seu melhor. E aí eu falo que a grande magia de empreender é você tirar o seu DNA e colocar ele também dentro da sua empresa. De que forma que você consegue fazer isso? De que forma que você consegue se colocar a sua parte especial, aquela parte que você tem o maior carinho, assim, que você faz com todo o amor? Como é que você consegue colocar isso dentro da sua empresa? Tem muitas maneiras de você fazer isso. Através dos seus valores, que são os valores da sua empresa. E valor, eu não estou falando de valor financeiro, eu estou falando de valor ético, valor moral. Então, como que você se comporta? Como que é importante para você lidar com o próximo? Quais são as coisas que você acredita? Quais são as verdades que são muito fortes para você? Todas essas coisas, elas também fazem com que as pessoas se conectem. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu estava ensinando uma aluna sobre planejamento estratégico e a gente estava falando de ela seguir uma vertente de produtos brasileiros. E ela se apaixonou pela ideia,
porque ela é uma pessoa patriota, porque ela é uma pessoa que acredita na mão de obra brasileira e ela falou, nossa, que espetacular, isso faz parte dos valores. Então, quando você coloca alguma coisa que importa para você dentro da sua empresa, você está conseguindo trazer um diferencial que vai saltar os olhos das pessoas. Então, se você, por exemplo, trabalha com alguma coisa de alto padrão, você mostrar esse refino na escolha das coisas, no tratamento, isso vai fazer com que outras pessoas que também buscam um alto padrão se conectem contigo. Se você trabalha no mercado de pessoas mais populares, a linguagem que você utiliza vai fazer com que você se conecte com essas pessoas. E eu sempre falo que não importa qual é a classe que você atua, você sempre pode ter muita gentileza, você sempre pode ter muito cuidado, porque em qualquer uma delas a gente está falando de ser humano, em qualquer uma delas a gente está falando de pessoas, e pessoas gostam de ser cuidadas, pessoas gostam de atenção, gostam de necessidades atendidas. Então, diante do que você sabe fazer de melhor, você sabe se conectar com essas pessoas. E aí você se diferencia. Se você não está conseguindo diferenciar a sua empresa ainda, você não está olhando para dentro dela, você não está fazendo o exercício do planejamento. É no planejamento que você vai se conectar ali, de raiz, sabe? Assim, de você com você mesma para falar assim, olha, eu estou colocando dentro da minha empresa isso, isso, isso. Quando você tem isso muito claro, é fácil de exteriorizar. Quando isso é meio empírico, quando isso sai assim, eu faço e vou indo, quando alguém te perguntar, provavelmente você não vai saber explicar. Então, fazer esse exercício introspectivo vai te ajudar demais. Não saber utilizar o marketing digital a seu favor. Eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade de divulgar os seus negócios no mundo digital, especialmente as pessoas que estão entre 35 para cima. Por quê? Isso é natural, não precisa ficar preocupado com isso, isso é totalmente natural. Você não nasceu na era da tecnologia, então tem muitas coisas que vêm muito rápido, é uma somatória de plataformas, de aplicativos e de possibilidades que você nunca viu antes. E a gente que trabalha com isso sabe que isso tem uma velocidade muito grande. Daqui a pouco aparece um, daqui a pouco aparece outro, e tem muitas plataformas realmente nas quais você pode divulgar o seu negócio. Quando a gente não conhece, quando a gente não tem domínio, o natural é a gente ter medo, é a gente assustar, é a gente achar que não dá certo. E quando a gente não entende e a gente coloca algum dinheiro nessa parte de marketing digital e não dá certo de pronto, você já fica com a concepção de isso não funciona para mim. Só que pensa o seguinte, lá atrás pode ser que você tenha feito anúncio em jornal, em revista, até em rádio, televisão, e quantas vezes você percebeu que não tinha retorno nenhum. No marketing digital não tem diferença. A diferença é a forma como você conduz isso e a forma como você gera conteúdos. Então, a possibilidade de atingir muito mais pessoas é muito maior através do marketing digital, o que você não tinha antigamente. Mas para você trilhar esse caminho do marketing digital, existem técnicas, existem formas de se fazer. Se você não conhece sobre isso, tá tudo bem. Você pode contratar uma pessoa que faça isso. Se você quer adentrar nesse mundo para você ter um pouco de conhecimento e entender algumas coisas, tá tudo bem também. Existem muitas informações, muitos conteúdos excelentes na internet para que você consiga ter uma noção. E se você quiser se profissionalizar e falar assim, não, eu quero trazer isso para dentro da minha empresa, o marketing digital, e quero atuar nisso dentro da minha empresa, tá tudo bem também. O único detalhe que eu falo para você prestar atenção é não se perca tirando o foco. Qual é o foco do seu negócio? Com que você efetivamente trabalha? Se você é uma arquiteta, se você é uma engenheira, se você é uma professora, se você é uma médica, se você é uma dentista, se você é uma artesã, depende do que você faz. Se você começar a estudar demais um outro assunto, você vai perder o foco do seu assunto e talvez você ande com a sua empresa de lado. Então, eu sempre falo que a gente precisa entender a estratégia, a gente precisa dominar a estratégia, ter muito claro do que a gente quer para a nossa empresa, para daí a gente poder delegar. Então, se você quer crescer no marketing digital,
Existem formas de você fazer isso e eu sugiro fortemente que você faça, porque o marketing digital e a internet, eles são um caminho sem volta. A gente nunca mais vai viver como era antes. Nunca mais as mídias serão como antes. Cada vez a transformação é mais rápida, e você pode até dizer que você não consegue acompanhar tudo isso, e eu entendo, é realmente difícil, só que você precisa estar com a sua empresa em determinados locais, não necessariamente todas as plataformas, mas sim nas plataformas onde o seu cliente vai estar, onde você vai conseguir transmitir o teu conhecimento, o teu melhor, o teu serviço, aonde você consegue transformar a vida da pessoa. O legal de empreender é que você tem uma magia própria que você consegue entregar para as pessoas do seu jeito, da sua forma, com a sua carinha, com o seu DNA. E eu sou realmente apaixonada por isso, porque eu acho que não existe coisa mais gostosa do que a gente entregar o nosso melhor e ver a transformação na vida da pessoa. Eu fico imaginando a alegria, por exemplo, de uma arquiteta quando ela faz um trabalho, um projeto, e ela recebe o feedback da pessoa que fala assim: nossa, eu amo chegar na minha casa, o sofá é do jeito que eu gosto, o silêncio em determinados ambientes é do jeito que eu gosto, a luz entra naquele cantinho onde eu gosto de fazer yoga, por exemplo, as minhas crianças estão super bem acomodadas. Eu imagino que para essa profissional seja uma alegria imensa falar assim: eu consegui entender essa pessoa e consegui atendê-la, entregando através do meu conhecimento, através das minhas horas de trabalho, através do meu esforço, entregando uma qualidade de vida para ela. E aqui é só um exemplo. Em todas as áreas que a gente atua, a gente vai conseguir entregar o nosso melhor. Seja para um médico, para um dentista, para um arquiteto, para um professor, para uma bailarina, não importa, você consegue entregar o teu melhor. Só que você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estruturação. Se você quer empreender e não quer sofrer, a minha sugestão para ti é: preste atenção nesses elementos. Cada um deles vai fazer um grande diferencial na sua vida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilha com outras pessoas, ativa o sininho, porque a gente tem gerado bastante conteúdo para as pessoas empreenderem com diferenciação, com mais produtividade e com mais sucesso na vida, para que vocês sejam mais felizes. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog ou em algum lugar por aí. Tchau!